Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do SOS Pais em Confinamento, que realizamos em parceria com a Verbos e Números. Quem tem vindo a assistir a esta série já me conhece, mas se estás só hoje a ver pela primeira vez este vídeo, eu sou a Liliana, sou educadora parental de disciplina positiva e autora também do projeto Emoções à Flor da Mente. Para além disso, sou mãe de duas meninas de 13 e 7 anos. No vídeo de hoje vamos falar sobre como motivar os nossos filhos nos trabalhos escolares. É verdade que no contexto que vivemos não é tarefa fácil. Eu sei do que falo também por experiência própria, porque também eu tenho a minha filha mais velha a estudar a partir de casa e a pedir realmente muito apoio. Para que cooperem e se sintam motivados a estudar, não basta, na verdade, falarmos com os nossos filhos sobre as consequências de realizarem ou não de determinadas tarefas, sobre estudarem, se empenharem, serem autodisciplinados. É que, racionalmente, toda esta conversa pode estar muito certa, mas o que eles sentem é que irá servir de motor para o que efetivamente eles vão realizar ou não. Tempos extraordinários exigem de nós também medidas extraordinárias e, enquanto pais, também estamos com alguma sobrecarga, com múltiplas exigências em várias esferas da nossa vida e nem sempre nos sentimos capazes de ajudar os nossos filhos nesta missão esmagadora a que tantos deles se estão a tentar adaptar, de estudar em casa. A boa notícia é que, na verdade, nós não temos de os ajudar. Ou seja, não é de facto nossa missão preparar o caminho para que eles alcancem os seus objetivos, mas sim prepará-los a eles para que eles se sintam capazes de enfrentar este caminho e que consigam, que se vejam a realmente conseguir alcançar os objetivos a que se propõem. Então a questão que vos coloco é até que ponto permitimos que eles explorem, que se sintam frustrados, que treinem a sua resistência, a resiliência, a capacidade de resolução de problemas, o foco na solução, a autonomia e a independência tão necessários para que prosperem e sejam bem-sucedidos na vida. Ajudar demais muitas vezes resulta em ajuda de menos. E, enquanto pais, devemos, em primeiro lugar, garantir que as crianças sentem o nosso amor incondicional e a nossa confiança inabalável nas suas capacidades, fazendo-os sentir que eles podem aventurar, que podem tentar e errar, uma vez que terão sempre em nós aquele porto seguro ao qual poderão sempre recorrer caso alguma coisa corra mal, ou mesmo para recuperarem energias e obterem algum encorajamento para avançarem para novos desafios. Este vínculo seguro que proporcionamos é precisamente a base de que os nossos filhos precisam para se desenvolverem saudáveis e positivos, sem castrar as suas capacidades de realização e de autonomia. Em segundo lugar, devemos também avaliar os contextos de risco. Em todos os contextos em que se considera, aliás, não haver risco maior para a integridade da criança ou do jovem, o ideal é estar ao seu lado para apoiá-los, caso necessário, a encontrar as soluções e, na medida do possível, garantir que eles sentem que têm algum controlo e capacidade de superar aquele obstáculo, aquele desafio que têm em mãos. A este nível, devemos ser, sobretudo, verdadeiros treinadores e orientadores dos nossos filhos. Assim, quando os nossos filhos se deparam com uma adversidade ou um problema, como por exemplo não conseguirem lidar com algum trabalho escolar que têm em mãos, porque acham difícil ou porque é muito, devemos concentrar-nos não em facilitar o caminho e resolver por eles, mas em treinar as suas competências de resolução de problemas e a sua própria autonomia para os resolver. Há uma espécie de passo a passo que é orientado por 4 perguntas que podemos seguir quando nos queremos focar nesta resolução de problemas e nos focar nas soluções e ensinar também os nossos filhos a fazerem o mesmo. Então, vamos lá conhecer estas 4 perguntas e este passo a passo. A primeira pergunta é: qual é de facto o problema? E que responsabilidade eu tenho perante ele? Aqui, aquilo que vamos fazer é identificar o problema concreto e de uma forma clara e ajudar os nossos filhos a posicionarem-se perante ele, aliás, o problema, não é? Por exemplo, a minha filha não conseguiu entregar os trabalhos
todos a tempo no final da semana, porque ao longo do dia acaba por se distrair com facilidade com a TV, com o YouTube e os telemóveis. Então posso ver com ela se ela percebe qual é o problema, que é distrair-se, e qual é a responsabilidade que tem. Ou seja, precisa concentrar-se, manter o foco para conseguir realizar as suas tarefas. Identificado o problema, passamos depois para a segunda pergunta. Ou seja, que soluções estão ao meu alcance para resolver este problema? Então aqui o que vamos fazer é compilar o maior número de soluções possível. Uma dica para serem soluções realmente viáveis, devem estar relacionadas com o problema, devem ser respeitosas para todos os envolvidos, razoáveis e úteis. Neste momento, por exemplo, a minha filha pode propor ideias como de manhã faço os trabalhos e não ligo a televisão. Ou então a mana faz outra coisa de manhã que não seja ver televisão ou YouTube, porque senão eu fico com vontade de ver e distraio-me. Ou então vou estudar para uma parte da casa que seja mais calma e onde não haja ecrãs para não me distrair. Ou então faço parte dos trabalhos e depois faço uma pausa, se calhar cronometrada, para depois regressar e fazer a tarefa seguinte. Ou então, quando eu me estiver a distrair, podes só dizer-me foco e eu recordo-me que tenho que me concentrar e fazer o que tenho para fazer. Pronto, e por aí adiante. Depois desta lista, segue-se então para a terceira pergunta. Que consequências estas soluções me trarão? Ou seja, vamos exercitar o pensamento crítico da criança, uma vez que esta pergunta nos leva a fazer uma triagem daquelas soluções que listámos e que podem resultar. Vamos analisar os prós e os contras. Talvez perante esta pergunta a minha filha possa pensar, bom, se eu não deixar a minha irmã ver televisão, ela vai ficar muito chateada comigo e talvez seja injusto. E eu, se calhar, no lugar dela também não ia gostar. Por outro lado, se eu estudar num outro sítio da casa, eu vou ficar sozinha. Eu também não gosto disso. Gosto de ter companhia. Mas eu acho que uma pausa de vez em quando, se calhar, até me fazia bem para relaxar. E se for cronometrada, eu vou conseguir fazer uma melhor gestão do meu tempo, sem me distrair demasiado, e consigo acabar os trabalhos. Depois desta reflexão, então, pode-se passar então, para a última pergunta, a quarta, o quarto passo. Então, a quarta pergunta é, o que é que eu decido fazer? Faça esta pergunta, o nosso filho selecionará a solução que pareça que melhor funcione para ele e compromete-se a colocá-la em prática pelo menos durante uma semana ou um determinado tempo que se defina com a criança e que nos pareça também razoável. No caso, a minha filha decidiu fazer uma gestão dos trabalhos, dividindo as tarefas do dia por disciplinas. Sempre que terminava uma disciplina, fazia um intervalo que era cronometrado de 20 minutos para relaxar. Então via televisão ou fazia o que quisesse. E depois regressava ao estudo. Tomada a decisão, é importante ficar fixado o acordo ou o compromisso para que, de facto, a criança ou o jovem o aplique durante este processo. O que também é importante é que durante este tempo nós façamos o devido acompanhamento. Ou seja, se por exemplo eu vejo que a minha filha se está a distrair ou deixa passar o tempo e não regressa ao trabalho, posso, sem fazer sermões ou fazer má cara, apenas perguntar, olha, qual foi o nosso acordo? Por norma, se não fizermos a pergunta assim num tom inquisitivo ou julgador, mas sim com um tom de quem percebe que é muito fácil, de facto, nos distrairmos, mostrando que estamos genuinamente preocupados com os nossos filhos, porque os amamos e porque nos importamos, eles acabam por cooperar e regressam rapidamente ao trabalho. Em última instância, recordem-se que não devem levar a não realização da tarefa deles para o lado pessoal e sentirem-se atingidos com isso, como se fosse para vos provocar. A tarefa é deles e não é vossa, e ter esta consciência muitas vezes permite-nos também distanciar-nos o suficiente para nos autorregularmos e sermos capazes de fazer a devida separação do que é da nossa responsabilidade e do que é a responsabilidade dos nossos filhos, agindo também em conformidade, com clareza e empatia. Se o fizermos, acaba por ser já meio caminho andado para ajudarmos os nossos filhos a concentrarem-se naquilo que é efetivamente importante, que são os seus sentimentos, as suas necessidades e os seus objetivos pessoais, em vez de estarem a acumular, para além do que já têm em mãos, a nossa ira, a nossa decepção, a nossa irritação, para além dos seus próprios sentimentos de mágoa, de incapacidade e de culpa.
Imaginem, por exemplo, que vocês estão com um berbicacho entre mãos e alguém que vocês até consideram e que acham que devia estar ali para vos apoiar, vos fazia sentir assim, incapazes, com culpa. Vocês teriam vontade de fazer a tarefa. Como é que se iriam sentir? Depois, no final deste tempo que estipularam com a criança, convém avaliar se resultou, se a solução resultou, que dificuldades é que foram sentidas e se há alguma coisa que pode ser melhorada. Se não tiver resultado, volta-se ao início do processo sem problemas, hein? Novas perguntas, novas soluções e novas ações. O processo de resolução de problemas é útil porque ajuda-nos a clarificar o que sentimos em relação ao que estamos a viver e a ser concretos quanto à dificuldade que de facto estamos a sentir. Isso permite que se distancie do problema e nos foquemos nas soluções. Quando fazemos este processo com os nossos filhos, eles sentem-se vistos e ouvidos e sentem também que as suas decisões são consideradas e, consequentemente, eles sentem-se também mais envolvidos e mais comprometidos com as soluções que eles próprios escolheram implementar. Por outro lado, se pensamos nas soluções para os nossos filhos, não estaremos de facto a promover a autonomia, a capacidade de pensamento crítico, a responsabilidade, a criatividade e a independência deles, e acabamos por reforçar a resistência e a necessidade constante que eles têm de que resolvamos os problemas por eles. Porque, na verdade, com mais sermão ou menos sermão, mais castigo ou menos castigo, é isso que acabamos naturalmente por fazer. Outro recurso de que vos quero falar para ajudar os nossos filhos a se motivarem no cumprimento das suas tarefas e trabalhos, e que é especialmente útil com crianças mais novas que têm a menor capacidade de fazer uma real gestão do seu tempo, é fazer um mapa das rotinas. Mais uma vez, não se trata de fazer um mapa para as crianças, mas sim fazer um mapa com as crianças. Então, envolver os nossos filhos nos processos que lhes dizem respeito e deixá-los exercer o seu poder pessoal de influenciarem o que acontece nas suas vidas, e como com a devida e como se irá passar com a nossa devida orientação, é a chave para um maior comprometimento e relações mais respeitosas entre pais e filhos. Então, quanto aos mapas das rotinas, o que é que se pode fazer? Antes de mais, podemos sentar-nos um pouco com os nossos filhos e perceber se eles achariam útil fazer este tipo de mapa para se organizarem, quer quanto às tarefas, por exemplo, de casa e mesmo quanto ao seu estudo. Se eles concordarem, podemos fazer a sua agenda semanal, em conjunto, como se estivessem na escola, contamos com os intervalos, o tempo para refeições, e até se pode fazer um para toda a família, para que a criança não sinta que isto é uma forma de os controlar e eles percebam que efetivamente é um recurso benéfico até para toda a família. A partir do momento em que o mapa entra em ação, já não é o pai e a mãe que mandam. Isto é um grande trunfo. O mapa é que passa a mandar. Se observamos que a criança não está a seguir a rotina que estipulou, podemos simplesmente perguntar-lhe: olha, o que é que no teu mapa das rotinas tinha lá que tu devias fazer agora neste momento? O mapa das rotinas ajuda a enquadrar o que precisa de ser feito e a ter também termos uma cábula visual que nos situa quanto ao caminho a percorrer. Em momentos instáveis como estes que hoje em dia vivemos, a rotina ajuda-nos a conferir alguma segurança ao nosso dia e conforto pelo que está nas nossas mãos a alcançar. Também acaba por ser um bom recurso para diminuir as disputas de poder. Por outro lado, quem é que não gosta, não é verdade, de chegar ao final do dia com aquela sensação de dever cumprido? As crianças não são diferentes e isto traz-lhes também um sentimento de contribuição e de importância também importante de fomentar nelas. Se porventura a criança começar a ficar entediada com o mapa, podem sempre ajustá-lo ou criar um novo. Com os mais velhos, os adolescentes, se o mapa das rotinas lhes parecer uma coisa muito infantil, talvez uma agenda possa ser uma boa dica. Eles podem lá colocar os to-dos e depois vão arriscando, por exemplo. Eu faço isso há já muito tempo e sou adulta. E a verdade é que muitas vezes, quando me sinto ansiosa com o tanto que tenho para fazer, só o facto de fazer esta lista, onde até posso dividir pelo que é importante e prioritário, e o que pode ser feito com mais tempo, já me ajuda também a organizar-me mentalmente. E à medida que vou assinalando o que já está feito, acaba por crescer em mim também aquele sentimento de capacidade de
epá, eu sou capaz de fazer isto. E é bom percebermos que ainda que nos pareça que temos demasiadas coisas em mãos, à medida que segmentamos o trabalho e vamos realizando tarefa a tarefa, afinal conseguimos dar conta do recado. Uma nota importante. Eu sei que é tentador, mas não devemos dar recompensas por as crianças cumprirem as suas tarefas ou responsabilidades escolares. As recompensas são uma forma de as manipularmos e conseguirmos o que queremos, e também uma forma que as crianças têm de ganharem algo. Não porque lhes faz sentido o que estão a fazer e porque estão a interiorizar a importância até de se autodisciplinarem e de fortalecerem as suas capacidades internas e a possibilidade de contribuírem, mas porque têm aquela cenoura, sabem, à frente do nariz, que é onde eles verdadeiramente acabam por se concentrar. O que acontecerá se deixarmos... A verdade é que, depois, o que é que acontece se deixarmos de dar essa recompensa? Provavelmente, se entretanto eles já estiverem viciados nessa cenoura, eles vão acabar por nos dizer: então, se não me dás nada, o que é que eu ganho a fazer isto? Então não faço. O que vos sugiro é que sejam criativos. Pesquisem na net juntos, há vários modelos e ideias muito criativas para estes mapas. A agenda ou o mapa das rotinas não precisa de ser de todo uma coisa aborrecida e pode ser uma ótima atividade para se fazer em família. E mais uma vez, se for feito com os nossos filhos, eles sentir-se-ão mais envolvidos, sentir-se-ão mais responsáveis e comprometidos, porque afinal todas aquelas tarefas foram na verdade criadas por eles. Para terminar, e porque já sabemos que a forma como comunicamos é fundamental para obtermos as respostas que desejamos, mesmo ao nível da motivação, trago-vos um último exercício. Não precisam de fazer grande coisa, porque não vão responder a nada, é só escutar. Daí convido-vos a tirarem, a partir daí convido-vos a tirarem as vossas próprias conclusões. Vou então dizer algumas frases, em duas versões distintas sobre uma mesma situação. A primeira num tom que estamos habituados a ouvir e, quiçá, até a usar, e a segunda em que temos presente o objetivo específico de motivarmos os nossos filhos a realizarem o que é preciso, de os encorajarmos, mantendo sempre um tom positivo e respeitoso. Então, ouçam e sintam a diferença. Quantas vezes tenho de dizer para não deixares o teu material da escola espalhado por todo o lado? Tenho a certeza que sabes onde precisas de guardar o teu material da escola. Podes tratar disso agora? Não quero saber o que é que tu queres. Vai fazer isso e é agora. Sei que é difícil lembrar-te de coisas que para ti não são uma prioridade. Para mim é importante contar contigo nisto. Como é que te posso ajudar a lembrar-te do que precisas de fazer? És tão irresponsável, dessa maneira nunca vais chegar a lado nenhum. Eu percebi que este último teste não te correu bem e acredito que conseguiste ainda assim aprender alguma coisa com o que aconteceu e descobrir, eventualmente, o que precisas de fazer para da próxima vez tirares uma nota que seja melhor ou a nota que tu querias. Quantas vezes já te disse para prestares atenção e terminares os trabalhos? Será que não podes ser como a tua irmã? Está difícil manter-te concentrado, não é? Será que te ajudava a listar algumas ideias que te pudessem ser úteis para conseguires terminar as tuas tarefas? Se terminares as tuas tarefas desta semana, no final compro-te algo que tu queiras. O que sentes em relação às tarefas que tens para esta semana? Será que estás disposto a ouvir algumas das minhas preocupações e falarmos um pouco? Ok, deixa lá isso. Arrumas amanhã a roupa. Assim que apanhares as tuas roupas do chão, podemos ir ver aquele filme que disseste que gostavas de ir ver. O que é que achas? Se não te dedicares, eu própria falo com a tua professora. Ou entras na linha, ou eu assim não aguento. Sabes que eu te amo, não importa o que aconteça, não sabes? Para mim, és mais importante do que qualquer nota que possas ter. Compreenderam?
como podemos, nas palavras que usamos, tornar a nossa comunicação mais motivadora em vez de desencorajarmos os nossos filhos? Eu espero que sim, que tenha sido útil. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado por nos estarem a acompanhar nestes vídeos e se estas dicas e reflexões vos fizeram sentido, partilhem connosco nos comentários ou mesmo por e-mail e encaminhem para outros pais a quem este conteúdo possa também ser útil. Esperamos mais uma vez de coração que tenham gostado e despeço-me agora até um próximo vídeo do SOS Pais em Confinamento. Um beijinho e até lá, fiquem bem.